Olá, tudo bem? Sou o professor Gilberto, sou professor de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre o sistema de equação do primeiro grau. Se eu chegar até você agora, você que está me assistindo essa aula, e perguntar agora assim para você, existe um estacionamento e nesse estacionamento existem carros e motos. Se eu somar os veículos entre carros e motos, nós teremos 14 veículos. Se eu somar todas as rodas das motos e dos carros, nós teremos 48 rodas. Com essas informações, você saberia me dizer quantos carros, quantas motos existem nesse veículo? Aí vem muitas perguntas e talvez muitas dúvidas para responder esse sistema de equação, esta situação problema. Aí entra o sistema de equação do primeiro grau, um sistema matemático que muito nos apoia para resolver esse sistema de equação, essa situação problema. Sistema de equação do primeiro grau é o sistema de equação que são constituídos por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Entendemos também que o sistema de equação do primeiro grau pode apresentar a seguinte solução: pode apresentar uma única solução, pode apresentar infinitas soluções e também pode não haver soluções no sistema de equação no primeiro grau. Agora eu quero falar com vocês sobre os objetivos a serem alcançados com o estudo do sistema de equação do primeiro grau. O primeiro objetivo desse sistema é o seguinte: identificar a formação dos pares ordenados no plano cartesiano como solução do sistema de equação. O segundo objetivo desse estudo será utilizar os métodos de substituição, adição ou comparação na resolução do sistema de equação do primeiro grau. Ainda também temos um terceiro objetivo que se define também em saber resolver situações problemas que possam ser representadas por meio do sistema de equação do primeiro grau. Aí eu faço uma pergunta agora para você. Como podemos representar um sistema de equação? Qual seria a característica de um sistema? Como que eu poderia olhar para o sistema e dizer, isso realmente é um sistema de equação do primeiro grau? Como seria a cara disso? Um sistema de equação do primeiro grau pode ser representado, por exemplo, entre uma chave. Como apresentamos nesse exemplo formado por duas equações com duas incógnitas, sabendo que as incógnitas são as letras desconhecidas. Nesse caso, temos x e y. Nesse sistema de equação fechado por uma chave, temos x mais y igual a 4 e também temos x menos y igual a 8. Esse já é uma característica de um sistema de equação. No sistema de equação do primeiro grau, primeira coisa importante a saber é definir quais são essas equações. Nós temos a primeira e também podemos ter a segunda equação. Nesse caso, desse exemplo apresentado, nós temos aqui a primeira equação, que é chamada de x mais y igual a 4. Então, definimos a primeira equação como x mais y igual a 4. Além dessa primeira, temos também a segunda equação do primeiro grau, que é o sistema que está sendo apresentado aí. A segunda equação é definida por x menos y igual a 8. Veja que temos duas equações formadas dentro de um sistema representado entre chaves, ok? Tudo bem com vocês aí? Estão compreendendo? Agora, nós vamos apresentar neste momento os métodos, porque existem métodos para resolver um sistema de equação. E esses métodos podem ser denominados hoje, nesse momento, como dois métodos de resolução. É uma resolução algébrica para o seguinte sistema de equação. Nós temos aí um exemplo. O primeiro exemplo definido por 3x mais 2y igual a menos 5. Esta seria a nossa primeira equação. Também temos a equação de baixo, a nossa segunda, x menos 2y igual a menos 7. E nós temos aí um sistema de equação formado por um exemplo. Nós vamos agora falar sobre o método da adição. Para utilizar o método da adição, devemos lembrar que os coeficientes de uma das incógnitas devem ser opostos, ou seja, ter números iguais ou sinais contrários, ou seja, um deve ser com o sinal positivo e o outro com o sinal negativo.
entre o mesmo coeficiente, como vocês vão ver daqui a pouco. Veja os coeficientes nessa equação que nós apresentamos desse sistema. Os coeficientes da incógnita y, por exemplo, atende a nossa condição diante daquilo que a gente falou. Observe que está demarcado, lá em cima nós temos mais 2y e na parte da segunda equação nós temos menos 2y. De cara você observa que os dois podem se anular. A primeira característica a ser observada para o sistema de equação a ser resolvido é o que anular, o que zerar. Nesse caso, nós temos aí a parte do y, que se eu somar mais 2y com menos 2y, eles vão se cancelar, se anularem por serem opostos, como foi falado anteriormente. O primeiro método da adição. Assim, basta somar cada uma das colunas do sistema obtendo a equação. Nós temos aí a equação 3x mais 2y igual a menos 5. Embaixo, segunda equação, x menos 2y igual a menos 7. Nesse sistema de equação e nesse método da adição, já o próprio nome já diz, somar. Então, eu vou somar toda a parte de cima da equação, da primeira, com a parte da segunda equação, que fica na parte de baixo. Esse método da adição, ele nos facilita a anular uma incógnita para ficar com uma e definir o sistema. Se eu somar essa equação desse sistema que está apresentado para vocês agora, eu vou ter 3x em cima e 1x embaixo. Se eu somar 3x com 1x, nós temos quanto? 4x. Se eu somar mais 2y menos 2y, vai ter 0y, ou seja, a parte y vai se anular. Depois ainda temos a igualdade. Nós também temos que somar os números que vêm depois da igualdade, que temos na parte de cima menos 5, na parte de baixo menos 7. Se somarmos esses dois números negativos, teremos menos 12, totalizando uma nova equação depois de resolver esse sistema de adição, método da adição. Teremos 4x mais 0y igual a menos 2. Essa é a primeira parte desse sistema. Depois que eu tenho 4x igual a menos 12, note que eu já não estou mais com o y, porque ele já zerou. Então, agora eu tenho uma nova equação, 4x igual a menos 12. Para resolver essa equação do primeiro grau, nós vamos balancear ela, dividindo tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, com o número que é possível deixar com que o x fique isolado. No caso, nós temos 4x. Na parte anterior à igualdade. Então, nós vamos dividir por 4 a parte esquerda e também a parte direita. Quando eu divido 4x por 4, vai me sobrar o quê? X. Porque, na verdade, o 4 com 4 vão se anular, na verdade, simplificar pela divisão. Então, nós temos x e do outro lado nós temos menos 12 dividido por 4, resultando menos 3. Resolvendo, então, toda essa equação, nós definimos que o x tem a igualdade menos 3. Aí você pergunta, professor, acabou agora, então, esse sistema? Acabou? Não acabou, porque nós falamos no momento anterior que nós temos duas respostas, né? Nós temos aí duas incógnitas, x e também y. Neste primeiro momento, nós definimos o x. Aí você pergunta, então qual é o valor do x? Aí entra um outro processo. E substituindo o valor algébrico encontrado no x em qualquer uma das equações, tanto na primeira quanto na segunda, encontraremos também um valor numérico para y. Ok, pessoal? Nós temos também as duas equações para ser substituído. Aí você vai perguntar para mim, professor, vai dar certo se eu substituir tanto na de cima como na de baixo? Sim, vai dar certo. Aí você pergunta, então, qual escolher? A primeira ou a segunda? Então, em nosso exemplo, escolheremos a segunda equação, que é x menos 2y igual a menos 7. Nós escolhemos essa equação para substituir o valor encontrado anteriormente de x. Então, agora, no lugar do x, eu troco ele por
menos 3 e conservando todos o resto da equação, que é menos 3 no lugar do x, menos 2y igual a menos 7. Na sequência da equação, nós queremos também resolver ela, definir o valor de y, para isso também balancearemos a equação. Sabendo que nós temos menos 3y no primeiro membro, então vamos somar mais 3 para anular menos 3 com mais 3. O que se eu somei mais 3 no primeiro membro, eu também sou obrigado a somar mais 3 no segundo membro. Então eu vou ter menos 3 mais 3 igual a menos 7 e agora mais 3. Continuando essa equação, vemos que a gente consegue isolar o menos 2y, porque menos 3 com mais 3 zerou, se anularam, sobrando menos 2y igual o outro membro. Devo 7, tenho 3, menos 7 com mais 3, menos 4. Então, nós temos menos 2y igual a menos 4. Perceba que essa equação finaliza com negativo na parte da incógnita. E todo esse sistema, a gente não pode dar continuidade deixando essa incógnita negativa. Qual que é o processo? Nós vamos multiplicar os dois membros por menos 1, conforme o exemplo que apresentamos aí para vocês agora. Menos 1 que multiplica menos 2y e menos 1 que multiplica menos 4. Então, teremos 2y positivo igual a 4. E aí, finalizando essa equação, nós vamos balancear dividindo os dois membros por 2 para que o y fique isolado. Dividindo 2y por 2 e também o 4 por 2. E aí teremos y igual a 2. Resolvendo toda essa parte, ao resolvermos a equação, descobriremos que o valor numérico da incógnita y é igual a 2. Aí você pergunta, professor, nós terminamos então o sistema. Temos agora o valor do x e agora definimos o valor do y. Como que eu represento? Como que eu respondo? De que forma me traz essa resposta do sistema? Então, portanto, observe aí, a solução do sistema é solução igual menos 3 para x e 2 para y. Esse foi o nosso método. Agora, o segundo método, nós vamos falar sobre o método da substituição. O método da substituição resume-se com 3 passos. Note que o primeiro não teve 3 passos, esses vão ter 3 passos. Para isso, considere os sistemas com as equações 1 e 2. Temos aí 3x mais 2y igual a menos 5. Nós chamamos isso, lembra, de primeira equação. Temos a parte de baixo, definida por x menos 2y igual a menos 7. A segunda parte, ou seja, a segunda equação desse sistema. O passo primeiro é o seguinte, pessoal. O primeiro passo consiste em escolher uma das equações. Aí está entre parênteses, que você pode observar, a mais fácil, ok? E isolar uma das incógnitas, ou seja, a mais fácil, assim teremos. Quando a gente diz a mais fácil, para isolar esse valor, isolar essa incógnita, a gente sempre olha entre uma equação e outra, qual que se define mais fácil, matematicamente dizendo, para não ter que mexer muito com muito negativo, jogo de sinais, por isso que a gente diz mais fácil. Então nós escolhemos essa equação. Então, nós temos lá a equação de baixo. Note que a equação de cima, que é a primeira, é 3x mais 2y igual a menos 5, ok? Ela é muito grande, né? Tem números na frente das letras. Na parte de baixo, já é mais simples, x menos 2y igual a menos 7. Por isso que a gente tem ela como mais fácil, para fazer a substituição. Então, lá embaixo nós teremos x menos 2y igual a menos 7. X menos 2y. Então, nós vamos balancear para ficar apenas com um valor. X menos 2y mais 2y igual a menos 7 mais 2y. Balanceando os dois membros, colocando o mais 2y. De forma que você só fique com uma equação de x,
ok? Lembrando que esse valor que nós teremos embaixo aí, x igual a menos 7 mais 2y, alguém vai falar, professor, então esse é o valor do x? Está meio estranho esse negócio, né? X igual a menos 7 mais 2y? Não. Esse resultado que nós encontramos aí de x igual a menos 7 mais 2y seria uma estratégia para a gente começar. Eu falo sempre que de início esse é o valor do x, para começarmos a desenvolver o resto do sistema. Depois, de forma geral, definiremos o valor do x. Isso é só para começar. Então, de primeira mão, nós chamamos que o x, nesse momento, vale menos 7 mais 2y. Ok, pessoal? Vamos seguir para o próximo processo. O passo 2. No segundo passo, basta substituir na equação escolhida, não escolhida, né? Se eu escolhi uma, eu tenho que pegar essa e substituir na outra que não foi escolhida. Por isso o texto está aí. No segundo passo, basta substituir na equação não escolhida, a equação número 1. A incógnita isolada no passo 1. Logo, teremos 3x mais 2y igual a menos 7. Note que nesse 3x, sempre é bom lembrar que entre o número e uma letra ocorre uma multiplicação. Então, nós teremos 3 que multiplica o valor do x. Lembra que antes o nosso x, ele tinha o outro valor. Vamos voltar um pouquinho aqui para você dar uma olhada. Olha lá, x é igual a menos 7 mais 2y. Esse é o primeiro valor do x para darmos continuidade para resolvermos. Então, no lugar desse x, nós vamos colocar agora menos 7 mais 2y. E damos continuidade para definir no final o valor para y. Então, nós temos 3 que multiplica menos 7 mais 2y igual a menos 5. Teremos agora um parênteses na frente do 3 que vamos aplicar uma propriedade de multiplicação distributiva, que seria 3 vezes menos 7, menos 21, mais 3 vezes 2y, 6y. E colocando os números que restaram, mais 2y igual a menos 5. Nós teremos aí, na parte seguinte, menos 21, 8y. Por que 8y? 6y mais 2y. 8y igual a menos 5. Então, nós temos aí, para definir o valor do y, eu sempre falo para os alunos, né? Só que quem está atrapalhando o y ficar isolado? No caso, é o menos 21. Então, eu vou balancear essa equação colocando mais 21 no primeiro membro, depois mais 21 no segundo membro. Teremos menos 21 mais 21 mais 8y igual a menos 5 e o mais 21 do balanceamento dessa equação. Menos 21 com mais 21 são cancelados, sobrando apenas 8y igual mais 21 menos 5, sobram 16. Então, temos uma nova equação, 8y igual a 16. Para balancear agora essa nova equação, vamos dividir os dois membros por 8. Na parte primeira, dividimos por 8. Na segunda parte, também por 8. 8 dividido por 8 se cancelam, se simplificam, sobrando apenas y. E do outro lado da igualdade, teremos 16 dividido por 8, me dá 2. Nesses sistemas, encontramos o valor do y igual a 2, ok? Nesse primeiro momento, nós descobrimos o valor da incógnita y. Agora, nós vamos ter que ir para o passo 3. Por quê, professor? Porque ainda falta descobrir o valor de x, ok? O terceiro passo consiste em substituir o valor encontrado 2 no segundo passo, em qualquer uma das equações. Assim, nós temos em nosso exemplo, de acordo com a nossa escolha da segunda equação, x menos 2y igual a menos 7. X menos 2. Lembra que anteriormente acabamos de descobrir o valor do y? Agora o y não pode ser mais y. Agora nós vamos trocar ele pelo valor encontrado,
certo? Estamos acompanhando aí? X menos 2 que multiplica o valor encontrado anteriormente, que é 2, igual a menos 7. Então, nós trocamos o y e colocamos o 2 no lugar, certo? Teremos x menos 2 vezes 2, menos 4, igual a menos 7. Então, teremos x menos 4 igual a menos 7. Balanceando essa equação, vamos colocar mais 4 no primeiro membro e mais 4 no segundo membro, para que a gente consiga isolar o valor do x. Então, teremos 4 menos 4, se cancelam, sobrando x. Do outro lado do membro, do segundo, teremos menos 7 mais 4. Mais 4 com menos 7, menos 3. Então, acabamos de definir o valor do x sendo menos 3. Lembrando que a gente já tinha encontrado o valor do y. Portanto, a solução desse sistema é menos 3 encontrado para x e 2 encontrado para y, ok? Agora, lembra que quando eu anunciei em nosso primeiro momento, nesse primeiro contato da nossa aula, eu perguntei o seguinte, que nós teríamos, por exemplo, um estacionamento. Neste estacionamento, existem dois tipos de veículos, carros e motos. E eu te digo as seguintes informações desse estacionamento. Eles têm carros e motos, aí você tem que observar realmente quais são os detalhes desse problema. Pergunta-se, quando existem, por exemplo, eu tenho esse estacionamento entre carros e motos, e apresenta algumas características, apresenta algumas informações e alguém te pergunta, existem carros e motos. Quantos carros e quantas motos existem nesse estacionamento? Olha só, antes da gente começar, não só um sistema de equação, mas em qualquer problema matemático, é muito importante nós extrairmos informações dessa situação e fazer anotação. Pegue aí o seu caderno e comece a extrair informações do problema, observações importantes de modo que te ajude a resolver a situação, ok? Olha só, primeira coisa, nesse estacionamento existem dois tipos de veículos. Quais são esses veículos? Carros e motos. Outra informação importante. Para esses veículos rodarem, para que a moto rode, para que os carros rodem, eles precisam de rodas. Então, nós entendemos que os carros para rodar precisam de 4 rodas e as motos para rodarem precisam de 2 rodas. Então, informações importantes extraídas dessa situação, que os carros temos 4 rodas e as motos temos 2 rodas. Lembrando que só tem 2 tipos de veículos, são informações importantes. A terceira informação importante desse problema é, podemos atribuir nomes, representações algébricas para cada uma dessa situação. Por exemplo, neste caso aqui, nós vamos identificar os carros por X e as motos por Y. Alguém pergunta, professor, eu sou obrigado a usar X e Y todas as vezes que eu montar um sistema? Não, você não é obrigado. Eu poderia, por exemplo, colocar carros representando pela letra C e motos pela letra M. Eu poderia utilizar essas 2 letras, mas neste caso nós vamos definir X para carros e Y para motos, ok? Assim, se somarmos o número de carros e motos, teremos um total de 14 veículos. Ou seja, professor, eu vou somar todos os veículos nesse estacionamento entre carros e entre motos, totalizando 14 veículos. Informação muito importante. Como nós chamamos o carro de X e as motos de Y, então teremos os valores de X somado com o valor de Y, totalizando 14 veículos. Ou seja, X mais Y igual a 14, ok?
Se somarmos a quantidade de rodas desses veículos entre carros e motos, teremos um total de 48 rodas, ok? Então, duas informações importantes deste problema. O total de veículos e o total de rodas são nos informados para começarmos a fazer esse sistema. Ou seja, x mais y é uma equação entre o total de veículos. E agora vamos montar uma equação das rodas. Lembrando, quantas rodas para que o carro consiga rodar precisa? 4. Quantas rodas precisa a moto para rodar? 2. Então, nós temos o seguinte, que 2 vezes 4, 4 vezes o valor do x, mais 2 vezes o valor do y. Aí você pergunta, mas professor, eu não entendi, por que 4 e por que 2? Nós estamos agora montando a equação das rodas. 4 para x e 2 para y. 4 rodas para o carro, 2 rodas para a moto. Então, agora nós temos uma nova equação que chamamos de segunda equação, chamada 4x mais 2y igual a 48. Temos aí as duas equações formadas. Dessa forma, poderemos representar a situação problema utilizando um sistema de equação do primeiro grau. Lembra que no início eu perguntei, olha, no estacionamento tem carros e motos, totalizando 14 veículos e totalizando 48 rodas. Aí, para responder aquela pergunta, quantos carros, quantas motos existem, o sistema de equação vai nos ajudar a dar essa resposta. Então, nós temos aí a primeira equação dos veículos e a segunda equação das rodas, sendo x mais y igual a 14 e 4x mais 2y igual a 48. Onde a primeira equação que eu já tinha dito, na primeira parte de cima, é a equação que representa o total de veículos e a segunda é a equação que representa o total de rodas dos veículos. Sendo, lembrando, que x representa o número de carros e y o número de motos. Você tem que sempre mentalizar isso. Quem eu chamei pela letra? Então, por quê? Porque eu vou dar continuidade do processo matemático do sistema, sempre lembrando que x é carro e que y é moto, porque assim eu defini desde o primeiro momento. Resolvendo pelo método da substituição, teremos x mais y igual a 14, 4x mais 2y igual a 48. Iniciando com a equação primeira, isolando a incógnita x, temos que x é igual a 14 menos y. Lembra que nos exemplos anteriores nós também isolamos as incógnitas. Nesse caso, nós vamos ter o primeiro valor do x, tá? Não é que ainda, como eu já tinha dito, é o valor de x, mas é o primeiro momento para ele, para a gente dar continuidade do processo. Então, nós temos nesse momento imediato que o x vale quanto? 14 menos y. Fazendo a substituição desse valor na equação segunda, na equação de baixo. Nós temos lá na equação de baixo 4x mais 2y igual a 48. Lembrando que o x neste momento é 14 menos y. Então eu vou colocar embaixo 4 que multiplica o valor do x. Quem é o valor do x mesmo? X menos 14. Embaixo, no lugar do y. Aí nós temos, no lugar do x, perdão, mais 2y igual a 48. Então, nós teremos mais uma vez uma propriedade distributiva multiplicando cada membro. 4 vezes 14, 56. 4 vezes menos y, menos 4y, mais 2y igual a 48. Temos aí 56 menos 2y igual a 48. Ok? Então, nós temos o seguinte, na próxima equação, temos que balancear mais uma vez a equação. Se temos aí o 56, então positivo, para balancear de modo que fique a parte y isolada, eu vou ter que colocar, somar ou subtrair, dependendo da situação. No caso, nós temos 56, então eu tenho que colocar menos 56 no primeiro membro e menos 56 no segundo membro. Teremos então 56 menos 56 menos 2y igual
a 48 menos 56. 56 com menos 56 se cancela, sobrando apenas 2y igual a menos 8 da subtração da segunda parte. Então, teremos uma nova equação definida por menos 2y igual a menos 8. Vocês lembram que eu disse que a incógnita não pode ficar negativa? Mais uma vez, teremos que multiplicar os dois membros por menos 1 para que ela fique positiva. Então, nós teremos menos 1 que multiplica o menos 2y e menos 1 que multiplica o menos 8. Totalizando agora uma nova equação, agora positiva. Teremos 2y igual a 8. Para que o y fique isolado somente com o valor do y, nós teremos que dividir esse 2y por 2, para que ele se cancele, só que o que eu faço de um lado, eu também faço do outro, para balancear a equação. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, se cancela, nós temos aí y, ok? Do outro lado, 8 dividido por 2, 4. Então, chegamos à conclusão que o y agora vale 2. E quando eu quero que você lembre uma coisa, lembra no início que eu falei que era muito importante você lembrar dos nomes, das letras que vocês identificaram a situação? Lembra que nós dissemos que os carros representavam x e as motos representavam y? Então, se descobrimos agora o valor do y, quer dizer que descobrimos quantas motos existem naquele estacionamento. Então, se encontramos 4, y igual a 4, entendemos então que nós encontramos que existem 4 motos nesse estacionamento, ok? Se y igual a 4, nós definimos então o primeiro valor da quantidade de motos, que é igual a 4. Aí, alguém de repente vai falar, professor, se tem 4 motos e são 14 veículos, obviamente vai ter 10 carros, porque 10 mais 4 é 14. Só que a gente precisa também provar isso algebricamente, realmente, então, que carro tem 10 a quantidade nesse estacionamento. Resolvendo pelo método da substituição, teremos a primeira equação, x mais y igual a 1. A segunda equação, 4x mais 2y igual a 48. Como na primeira parte. Agora precisamos encontrar o valor da incógnita x, ou seja, carros, ok? Ou seja, a quantidade de carros. Escolhendo uma das equações, de preferência mais simples, como a gente também já tinha conversado no início, ok? Sempre procurando a menor e fugindo dos negativos para não te dar muito problema na hora do processo. Então, nós temos aí a primeira equação, x mais y igual a 14. Lembra que nós encontramos o valor do y? Nós já temos o valor de motos. A quantidade, encontramos foi 4. Então, agora, na parte de baixo, nós vamos trocar o y e vamos colocar agora 4. Então, teremos x mais 4 igual a 14. Balanceando essas equações, já que tem um mais 4 aí, vamos fazer com que desapareça esse mais 4. Mas, professor, é mágica? Não, simplesmente uma questão de balancear a equação. Se tem mais 4, vamos colocar menos 4 no primeiro membro e menos 4 no segundo membro. Teremos, então, menos 4 com mais 4 se cancelam, teremos x igual. No outro membro, no segundo membro, teremos 14 menos 4, que dá 10. Chegando à conclusão que x é igual a 10, ou seja, que esse estacionamento possui 10 carros, ok? Se x é igual a 10, temos então a afirmação que realmente nesse estacionamento tem 10 carros. Solução desse estacionamento, deste problema é que nesse estacionamento teremos 10 carros e 4 motos, ok? Aí, esse foi o método apresentado de substituição. Para finalizar agora, nós vamos fechar essa situação-problema, dando as respostas, mas por um outro método, agora o método da adição. Se a gente somar agora as duas equações formadas desde o princípio, vamos ter lá x mais 4x igual a 5x, y mais 2y igual a 3y. 14 mais 48 igual a 62. Note que nós não conseguimos eliminar nem a incógnita x
e nem a incógnita y resolvendo pelo método da adição agora. Não conseguimos zerar nenhuma delas. O que eu devo fazer? O que a gente vai fazer? Somando elas, não foi possível eliminar. Então, precisaremos escolher qual incógnita eliminaremos. Em nosso exemplo, escolheremos eliminar a incógnita y, mas para que isso aconteça, teremos que usar um artifício multiplicativo. Porque se a gente escolhe y, olha lá, y mais 2y é igual a 3y. Não tem como eles se zerarem. Então, nós vamos agora fazer a substituição para que a gente consiga fazer com que eles fiquem opostos, como nós falamos no início. Então, multiplicaremos todo o sistema da equação primeira por menos 2. Aí você vai falar, professor, por que por menos 2? Por que escolher menos 2 ainda negativo? Eu quero que você observe, fique atento, na parte y, na primeira equação temos y, na segunda equação temos 2y. Para que eles se zerem, se cancelem, na parte de cima, concorda comigo, não teria que ser menos 2y? Para que a hora de somar com mais 2y de baixo daria 0? Por isso que nós vamos multiplicar a parte de cima, que é a primeira equação, por menos 2, ok? Então, teremos 2 negativo que multiplica toda a equação. É muito importante isso, que às vezes o aluno pensa assim, professor, então já que a intenção é eliminar o y, eu vou multiplicar só o y por menos 2. Não, você vai multiplicar toda a equação por menos 2. Então, vai ser menos 2 que multiplica x, que multiplica y e que multiplica 14, que vai me dar ao lado o resultado. Menos 2x menos 2y igual a menos 28. Na parte de baixo, na segunda equação, nós vamos conservá-la, que é 4x mais 2y igual a 48. Ok? Em seguida, somaremos as equações anulando a incógnita y e ficaremos apenas com a x. Olha lá. Agora nós temos uma nova equação, um novo sistema, diante daquilo que a gente precisava, porque precisávamos que um deles ficasse oposto para eliminar, certo? Então, teremos menos 2x menos 2y igual a menos 28, como primeira equação nova. Na parte de baixo, continuamos com a segunda equação, 4x mais 2y igual a 48. Ao somarmos agora pelo método da adição, na parte de x, 4x com menos 2x, sobra-se 2x, mais 2y, menos 2y, 0y. Conseguimos o que queríamos no início, isolar uma incógnita, ou seja, vai zerar a parte de y agora. Igualmente, agora soma a parte da igualdade, menos 28 somado com 48 vai me dar 20. Agora, eu tenho uma equação de 2x mais 0y igual a 20. 0 já não conta, vou para a próxima agora com o x isolado. 2x igual a 20. Como eu quero o valor do x, vou dividir os dois membros por 2. Primeiro membro divido por 2, segundo membro divido por 2. 2x dividido por 2 é igual a 20 dividido por 2. O 2 se cancelam, se simplificam, sobrando o x igual a 20 dividido por 2, 10. Ou seja, pessoal, pelo método da adição, você também descobre que o x é igual a 10. Ou seja, que a quantidade de carros nesse estacionamento é igual a 10. Encontramos, então, o valor do x pelo método da adição e também com substituição. Aí você pergunta, então acabou, professor? Não, agora precisamos descobrir o valor do y que nós chamamos no lugar da moto, ok? Da quantidade de motos. Assim, a gente só descobriu agora o valor da quantidade de carros, ok? Para encontrarmos o valor da quantidade de motos, ou seja, de y, substituiremos o valor de x encontrado na equação primeira. Você vê aí que nós temos mais uma vez a equação primeira e a segunda originais, lá do primeiro momento, ok? Então, teremos
x mais y igual a 14. Só que agora esse x já tem um valor, nós encontramos pelo método da adição. Agora ele não é mais x, agora ele vale 10. Então teremos 10 mais y igual a 14. Ou seja, agora eu preciso ficar com esse y isolado, então eu vou somar menos 10 dos dois membros, de modo que ele se cancele e fique apenas com y. Vai ficar 10 menos 10 mais y igual a 14 menos 10. Mais 10 com menos 10 se anulam, sobrando apenas y igual 14 menos 10, sobram 4. Acabamos de descobrir o valor de y, ou seja, acabamos de descobrir que nesse estacionamento agora tem 4 motos, como nos outros exemplos. Ou seja, a solução do estacionamento que nós estávamos procurando, a quantidade de carros, a quantidade de motos é carros. Nós temos então 10 carros. E motos, professor? Então nós temos 4 motos, como na primeira equação, ok? Olha só, observação, é interessante, porque muitos alunos perguntam, professor, quando eu termino um sistema de equação, é possível saber se eu realmente acertei? Sim, você pode tirar a prova real. Observe, ainda podemos confirmar esses resultados. Por exemplo, se nós encontramos que x vale 10 e que y vale 4, ou seja, tem 10 carros e 4 motos, nós podemos confirmar, voltando às equações iniciais, substituindo o valor de x e o valor do y que você encontrou pelo processo matemático. Temos x mais y igual a 14. Quanto vale x? 10. Quanto vale y? 4. 10 mais 4 é igual a 14? Isso é verdadeiro? Então, eu estou confirmando que realmente eu acertei esse sistema e ele existe e nós temos essas respostas. Voltando às equações iniciais, agora na parte de cima, porque você pode perguntar para mim agora, professor, o senhor substituiu o x e o y da primeira equação, deu certo, deu 14. E agora na segunda equação, será que realmente confirma também a mesma coisa, a igualdade? Será que dá para confirmar se eu acertei? Também. A segunda equação é definida por 4x mais 2y igual a 48. 4 vezes o valor do x. Quanto vale x? 10. 4 vezes 10. Mais 2 vezes o valor do y, que vale 4. 2 vezes 4, igual a 48. Lembra que essa é a equação das rodas? Então, nós temos 4 vezes 10 mais 2 vezes 4, igual a 48. 4 vezes 10 é quanto? 40. Mais 2 vezes 4 é quanto? 8. Então, teremos 40 mais 8 igual a 48. Isso se confirma? Realmente 40 mais 8 é igual a 48? Ok, então isto é verdadeiro e eu consegui definir esse problema, essa situação problema, porque no início o problema me diz, existe um estacionamento entre carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantas motos, quantos carros existem? Por métodos, 2 métodos que nós conseguimos desenvolver, utilizando um sistema de equação do primeiro grau, conseguimos resolver e definir essa pergunta e confirmando que nos permite afirmar que esse estacionamento possui 10 carros e 4 motos. Eu espero que você tenha tido um bom aproveitamento dessa aula de sistema de equação do primeiro grau. Fico grato por você estar aqui comigo até este momento. Um abraço a todos e até a próxima aula.